o grande Gatsby do mercado financeiro realmente existiu? Ele não herdou um castelo e ele também não nasceu rodeado por supermodelos e champanhes, mas colocou no bolso grandes marcas de luxo como Louis Vuitton, Dior e Bulgari. Esse é o Gênios da Bolsa, um programa semanal que vai revelar a trajetória e as estratégias dos maiores nomes do mercado financeiro. E hoje, Bernard Arnault, o homem que reinventou o mercado global de luxo e se tornou um dos homens mais ricos e poderosos do planeta. Eu sou Matheus Malheiros e você está no canal da AUVP Capital. Mas antes de começar, não se esqueça de pegar o seu drink favorito. E hoje, novamente, eu não tenho. Tô emagrecendo, fazendo uma dieta. Geração Saúde agora. Para a gente entender quem é o Arnault, a gente precisa voltar no tempo, mais especificamente lá nos anos 40, enquanto a Europa lutava para se reerguer após a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os Estados Unidos prosperavam, com as fábricas intactas e o consumo em alta. Em 5 de março de 1949, em Roubaix, no norte da França, nascia Bernard Jean Etienne Arnault. Ele cresceu numa família de industriais do setor de construção civil e sem glamour ou alta costura. E desde cedo ele demonstrou uma mente muito voltada para os negócios. Estudou engenharia já numa escola muito prestigiada, a École Polytechnique, e em seguida ingressou na empresa do pai, com uma visão aguçada, e o convenceu a migrar para o setor imobiliário, que na época era muito mais lucrativo. Em pouco tempo, se tornou presidente da empresa e provou que sabia identificar oportunidades onde ninguém mais via. E o grande divisor de águas veio nos anos 80. O governo francês tentava vender o grupo têxtil Boussac-Sanfrecce, que estava à beira da falência, e ninguém queria assumir aquela bomba relógio financeira. Exceto quem? Arnault, que viu que ninguém mais enxergava. No meio de todo aquele caos, a gente tinha uma joia esquecida, que hoje leva o nome de Christian Dior. Para ele, aquela não era só uma empresa endividada, mas era uma marca lendária que estava esperando para renascer. E com um grupo de investidores, ele comprou o grupo têxtil pela bagatela de 60 milhões de dólares. Vale a pena ressaltar que já tinha uma marca muito consolidada e tinha esse preço que realmente estava muito baixo para uma marca dessa e para uma empresa por conta de problemas financeiros. Então, enquanto o mercado estava com receio de investir na empresa, ninguém queria assumir a bomba relógio, Bernard, com um grupo de investidores, resolveu aproveitar essa oportunidade, que era uma empresa que estava extremamente descontada e já tinha uma marca sólida. Porque os problemas financeiros você consegue resolver com uma injeção de capital na empresa, mas a marca é intangível, ela não tem preço, por isso que foi um ótimo negócio. E aí ele foi impiedoso realmente, ele vendeu ativos que não eram essenciais, cortou custos agressivamente, e isso lhe rendeu o apelido de o Exterminador pela imprensa. E assim ele salvou a Dior e a loja Le Bon Marché. E essa jogada transformou a sua carreira e provou que além da coragem, ele tinha visão para transformar ruínas em riqueza. Mas o que realmente o colocou no topo foi a criação e o controle da LVMH. E em 1987, a Louis Vuitton, grande marca de luxo que a gente já conhece, e a Moet Hennessy, que é conhecida principalmente pelo conhaque Hennessy, se fundiram para se proteger de investidores hostis. E logo surgiu uma briga interna entre os executivos Henri Recamier e Alain Chevalier. Recamier convidou o Arnault para o seu lado, mas ele tinha outros planos. Secretamente, ele comprou ações por meio de uma joint venture com a Guinness. E o que é exatamente uma joint venture? Você está falando basicamente, traduzindo ao pé da letra, de um empreendimento conjunto. Ou seja, o Bernard e a Guinness, aquela marca de cerveja irlandesa, se juntaram e fizeram uma empresa. E esse tipo de estrutura leva o nome de joint venture. E por meio dessa empresa, foram comprando ações até se tornar o maior acionista da LVMH. E em poucos meses, ele tomou o controle e assumiu a presidência. E foi essa manobra fria e calculista que surpreendeu o mercado e consolidou a sua fama de um estrategista implacável. Dali em diante, a LVMH virou uma máquina de aquisições e mais do que comprar marcas, o Arnault as revitalizava e expandia, mas não perdia suas identidades, muito pelo contrário, aumentava ainda mais o seu valor. Em 88, ele adquiriu a Givenchy, depois a Fendi em parceria com a Prada, e em 2011 ele surpreendeu de novo o mercado ao assumir o controle da Bulgari, numa transação de 4,3 bilhões de euros. E de novo, em 2021, a história se repete e o grupo LVMH, comandado pelo Bernard Arnault, adquiriu a lendária Tiffany, joalheria famosíssima no mundo inteiro, pelo valor de 16,2 bilhões de dólares,
que é até hoje a maior compra da LVMH. E além de outras aquisições notáveis como a Rimowa, que faz aquelas malas de luxo, que cada mala deles é 10 mil reais, a La Samaritaine e o grupo hoteleiro Belmond. Mas que grupo é esse? É o dono do hotel mais famoso do Brasil, Copacabana Palace, que já abrigou as mais ilustres pessoas e com diárias que podem chegar até a bagatela de 25 mil reais. Dentre elas, quem que a gente tem? Tem a Lady Gaga, que fez o show no Rio de Janeiro, nada demais. Aí tem o Jorginho Guinle, o último playboy brasileiro, o cara que conseguiu, não sei como, torrar uma fortuna de bilhões de dólares que ele herdou. Ele não trabalhou um dia da vida inteira. Fica aí, inclusive, uma sugestão de leitura, Só se vive uma vez. Esse cara era doido, ele fazia festa, colocava um elefante no hotel, trazia gente do mundo inteiro. Ele amassou a Marilyn Monroe e mais um monte de celebridade. Mas ele também não é nada demais. A gente sabe que o cara mais importante que já se hospedou nesse hotel foi o Godoy, da consultoria. Mas seguindo, cada aquisição era pensada para consolidar a sua presença em diferentes segmentos do mercado de luxo, ou seja, ampliando o domínio sem perder a qualidade ou exclusividade. Mais do que um comprador voraz, o Arnault é um líder obcecado por detalhes, tanto que ele visita pessoalmente as suas lojas para inspecionar cada canto e garantir que tudo esteja perfeito. E segundo ele, o verdadeiro luxo está nos detalhes invisíveis, aqueles que ninguém nota, mas todo mundo sente. Ele também tem compromisso com a tradição e a sustentabilidade. Arnault entende que o verdadeiro luxo depende do artesanato, por isso ele investe na formação de artesãos e na preservação de técnicas centenárias, mantendo vivas as raízes culturais de cada uma das marcas. E hoje, Bernard Arnault disputa o posto de homem mais rico do mundo. Com quem? Olha o clubinho humilde que ele faz parte, Elon Musk e Jeff Bezos. E a sua fortuna ultrapassa os 200 bilhões de dólares. E sob sua liderança, a LVMH se tornou a primeira empresa europeia a alcançar um valor de mercado superior a $500 bilhão. Só em 2022, o grupo faturou quase 90 bilhões de dólares, operando mais de 5.600 lojas por 81 países, empregando quase 200 mil pessoas e continua crescendo. E o seu legado vai muito além do dinheiro. Ele mostrou que é possível administrar dezenas de marcas sem engessá-las e que o segredo do sucesso está em saber enxergar valor onde ninguém mais enxerga. E entre mais exemplos desse portfólio, a gente pode citar, por exemplo, no ramo de relojoaria, a Tag Heuer, a Zenith e a Hublot são do grupo LVMH. Ou aí, para você que se tem uma esposa, uma namorada, ou você que é mulher, muito provavelmente já ouviu falar na Sephora, uma loja que o pessoal vai lá para comprar maquiagem e perfume. Pois é, essa rede de lojas também faz parte do grupo LVMH. E não para por aí. O Chandon, a bebida espumante, também é do grupo. A vodka Belvedere também. Infinitas marcas de perfume e de vestuário fazem parte do grupo. Ou seja, eles estão literalmente em todos os segmentos possíveis do mercado de luxo. Mas para isso foi necessário muito tempo. E o problema é que ninguém quer ficar rico devagar. Essa é a grande verdade. Todo mundo quer apertar um botão e pronto, ficar rico. Mas isso não existe, ou pelo menos eu nunca vi acontecer. E olha que eu tô nesse mercado há anos. Se você conhece o jeito mágico, vai lá. Mas se quer fazer as coisas do jeito certo, escuta isso aqui. Quer aprender de verdade? Quer ter coragem para investir agora, mesmo quando todo mundo ao seu redor está com medo? Então entra no site auvp.com.br, clica no botão e faz sua análise de perfil. É simples e rápido e começa com um questionário. Poucas perguntas, mas muita gente trava até aí com preguiça de responder. Só que se você responder, a gente consegue te ajudar. A UVP vai te ensinar uma estratégia sólida, uma estratégia pensada para você realmente ganhar dinheiro de forma consistente ao longo do tempo. Nada de atalhos, nada de promessas vazias. Mas vamos ser realistas. Não é mágica. Se você ganha um salário mínimo e acha que vai entrar na UVP e ficar rico do dia para a noite, sinto muito, mas não vai acontecer. Agora, se você é uma pessoa que ganha mais de 4.500 por mês, aí sim dá para construir patrimônio passo a passo, de forma inteligente. Se você ganha 15 mil, esse processo é mais rápido. E se você ganha 50 mil, mais rápido ainda. Mas, de novo, não é loteria. É estratégia. Não se iluda achando que vai comprar o curso da UVP e sair andando de Ferrari. Isso é fantasia. O que a gente ensina aqui é construção de riqueza de verdade. É construção de patrimônio sólido. E isso leva tempo, mas funciona. E a trajetória de Bernard Arnault é um excelente exemplo. O problema é que ninguém quer ouvir isso.
Ninguém quer ficar rico devagar. Todo mundo quer um botão mágico, todo mundo quer um milagre. Mas esse botão mágico do enriquecimento instantâneo simplesmente não existe. Se você entendeu isso e se você quer fazer do jeito certo, clica aí no link, preenche o questionário. A gente está começando uma turma nova agora e a gente vai te ensinar a investir com estratégia no Brasil e no mundo inteiro. Mais do que um empresário de sucesso, Bernard construiu um império global que dita todas as regras do mercado de luxo. Uma prova viva de que determinação, paciência e um olhar estratégico são capazes de transformar sonhos em realidade. Ele nos mostra que os maiores tesouros costumam estar escondidos no meio do caos e que só os verdadeiros visionários conseguem enxergar valor, onde a maioria vê apenas ruínas. Para ele, o luxo não está no exagero, mas na dedicação incansável aos detalhes, à excelência e à criatividade. E é justamente essa combinação entre a visão estratégica e a coragem para tomar decisões impopulares que torna a história de Bernard Arnault tão poderosa. Ele não apenas salvou marcas icônicas, ele as reinventou e provou que até os setores mais tradicionais podem sim ser palco de inovação, ousadia e transformação. E agora, o momento mais esperado de analisar a carteira de vocês. Inclusive, se você quer ter a sua carteira analisada, manda uma mensagem lá no meu Instagram, @eumatheusmalheiros. E hoje a gente vai analisar a carteira aqui do nosso amigo Marcos. A gente tem aqui um relatório com a visão 360 do patrimônio. Então vamos por partes. A gente tem 41% que está em pré-fixados, 28% aproximadamente em renda variável e 23% em investimentos alternativos. Qual que é o primeiro comentário que eu vou trazer sobre essa carteira? Na exposição de renda fixa, com a atual curva de juros que a gente tem no mercado, está muito atrativa para você se expor em títulos longos indexados à inflação, aqui na nossa visão da UVP Capital. Por quê? O juro real está num nível muito alto, então você travando agora para um vencimento um pouco mais longo, você vai ter uma certa volatilidade, mas garante que vai ter uma rentabilidade elevada por um longo período de tempo. Não adianta você aliar o juro nominal, ou seja, só a taxa, se não considerar a inflação. E o juro real, ou seja, os famosos títulos IPCA+, garantem que você vai ter essa rentabilidade, que é o que você precisa considerar para objetivos de longo prazo. Analisando mais um detalhe, a renda fixa dele, a maioria está em títulos do Tesouro. A gente vê pelo emissor, que é o Bacen, o Banco Central do Brasil, e um pouquinho que está no Banco Master. E é o que? NTN-F. NTN-F é o Tesouro pré-fixado com os juros semestrais. LTN é o Tesouro pré-fixado. E NTN-BP é o Tesouro IPCA+, sem o pagamento de juros. Ou seja, você só recebe o valor inteiro no vencimento. E aqui está dividido entre o vencimento de 2045 e 2029. Na carteira de ações, a gente tem aqui vários ativos e, no geral, são ativos de qualidade. Mas o que tem que tomar cuidado? Tem um valor que não é muito expressivo em cada um. Quando você está nessa situação, não é tão interessante você pulverizar tanto a sua carteira, senão você não vai ter nada praticamente de nenhum ativo, você só vai dificultar o acompanhamento da sua carteira, vai gerar uma maior complexidade tributária sem implicar necessariamente um ganho de performance. Essa seria uma situação, por exemplo, para talvez se avaliar a exposição no ETF. E o AUVP11 entra muito bem nesse cenário. Por quê? Você consegue se expor ao mercado de ações nacionais com vários filtros de qualidade. Ou seja, você não vai ficar dependendo do Ibovespa, que é um índice de trader na realidade. Você vai realmente ter um ETF que segue uma metodologia que reflete o investidor buy and hold, que é o que a gente acredita aqui na UVP. A gente tem também os fundos imobiliários, que não tem nada demais, são ativos de boa qualidade no geral que tem a carteira. Só deixo minhas ressalvas aqui com fundo de papel. Bom vocês tomarem bastante atenção e analisar bem o risco de crédito e o histórico de gestão desses fundos. E temos aqui algumas criptomoedas que é interessante você ter numa carteira. Pode agregar muito a longo prazo. Uma exposição pequena, mas que se der certo pode se multiplicar muito. Lembrando, isso não é uma recomendação de compra nem venda de nenhum ativo, é só um breve comentário sobre o mercado e como montar uma carteira de forma mais eficiente. E olhando para os comentários do vídeo anterior, que a gente falou sobre o Ray Dalio, teve uma excelente pergunta aqui do Luciano, que perguntou de uma tendência da moeda norte-americana se desvalorizar em relação à moeda local. Já deixei a resposta nos comentários, mas brevemente, é inegável que o dólar está perdendo força, mas quando você vai comparar um par de moedas, depende muito mais de fatores internos de cada um dos países. Por exemplo, Brasil, a gente teve agora a reversão do IOF, ou seja,
voltou para o que o governo tinha definido. Isso traz uma maior insegurança jurídica no país, investidores se desesperam para comprar dólar, e a gente viu hoje o dólar subindo, com essa notícia do Alexandre de Moraes. E mais uma pergunta do Alisson, que ele comentou que na hora do medo a gente deve comprar, mas agora ele quer vender ações para se precaver de uma talvez perda. Alisson, você tem que olhar para qual mercado. Por quê? Mercado exterior, a gente não está vendo medo, a gente está vendo muito pelo contrário, uma bolsa que está disparando, e é por isso que eu digo para ser cauteloso. Agora, no cenário nacional, aí sim, está um mercado aflito com essa insegurança jurídica do Brasil, notícias tributárias, juros elevados e muitas oportunidades por aqui. Então você tem que pensar para qual mercado que você está olhando, e é por isso que você diversifica. Quando não tem oportunidade em um, você investe em outro. E no fim, assim como Bernard Arnault fez do luxo um império, no próximo episódio você vai conhecer mais um titã que revolucionou o mundo dos investimentos. Então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e me seguir no Instagram. Um abraço e até o próximo Gênios da Bolsa.